Bora lá? E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia a todos e a todas, meus queridos alunos e alunas. Vamos para mais uma aula de viagem, mais uma aula de filosofia. Como estamos hoje? Estamos bem? Estamos mal? Estamos vivendo? Estamos sobrevivendo? Oi, Mariana, bom dia. Maria Clara. Oh, legal, duas Maria Claras. Maria Clara Cunha, Maria Clara Ribeiro, Bianquinha, Bom nossa dia, prof. professora. Laura, bom dia. Jean. Fala, Maiana. Não sei como é que a Maiana consegue colocar esse nome todinho nela no coisa, porque tem gente que quer trocar, né? Foi nem a opção tua, porque geralmente é só o primeiro e o último nome. Aí a Maiana é Maiana Clara Frota Sá Nogueira Neves de Souza. E a Maiana, quando ela casar, ela vai botar o nome do cônjuge dela. Fala, Eduardo, bom dia. Juliana, bom dia. João Augusto, Flávia. Melhor com Cidinho, boa. Bianca, anota aí, o Breno tem um ponto. Oi, Mariana Pinheiro, bom dia. Fala, Cauã, bom dia, Cidinho, amor. Olha aí quem tá assistindo as aulas, ó. São os dois donos da casa. Estão vendo ali, ó, atrás de mim, meus bebês. Fala, Igor, bom dia. Ana Carolina, bom dia. Bom dia, bonito. Não, não sou bonito, eu sou lindo. Tem diferença aí. Aí o Breno fez alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que é que isso seja, o Breno. Não sei se vocês estão vendo o que eu vejo. O que eu vejo do Breno é alguma coisa, um dedo apontando para cá e um parêntese, aí alguma coisa que eu não entendo, outro dedo e fecha parêntese. O Antônio Neto é uma carinha apontando. Nossa, tem que ter muita criatividade para ver isso aí. Uma carinha apontando. Deixa eu ver aqui. Eu não vejo, não. Oh, coisa engraçada. Ai, Jesus. Peraí que a galera tá entrando. Faz parte. Aí os cachorros são os dois machos. Não, na verdade, esse aqui, né, o marronzinho é o Thó e a pretinha é a Saori. São dois cachorros. Saori por conta do Cavaleiro do Zodíaco, né, da deusa Atena. Eu tô toda assanhando. Eu nem tenho cabelo, né, tô toda assanhada. E o Thor é esse aqui, né? O Thor é por conta deus mitológico mesmo, lá da era viking. Aí, verdade, prof, erro meu. Não, besteira, cara, tranquilo. Molgatão. Peraí, meu Deus. Molgatão. Aí a Débora, bom dia, coisas lindas esses doguinhos, é verdade, os doguinhos e eu. Aí o João Augusto, é uma carinha apontando. Pois é, cara, eu não consigo ver essa carinha apontando. Tem que ter muita... Tá aí, vocês são filósofos mesmo, viu? Estão viajando. Não consigo ver apontando, mas não consigo ver a carinha. Depois eu vou parar pra pensar nisso aí. Aí pronto, aí quem passou aí foi meu pai, que aí ele fica agora, os cachorros tudo atrás, que ele agora, ele tá aposentado, né? Eu tava falando com o pessoal de CD ontem, é um barato a vida dele. Ele mora aqui nessa casa de praia, mora praticamente só porque minha mãe fica indo e voltando, eu moro em Fortaleza, todo mundo mora em Fortaleza, a gente tá aqui agora mais por conta do lockdown, né? Quando veio a pandemia em março, a gente ficou aqui de março até agosto, eu acho, morando constantemente, mas o que aconteceu? Aí ele mora aqui hoje, aí o que é que ele faz, né? Como é o dia a dia dele? Ele 2 horas, ele dorme super cedo, mas 2 horas da manhã ele acorda, aí vai lá pra fora, fica estudando inglês, ele adora estudar inglês, aí depois volta, dorme um pouco, tal, fica de boa, aí quando dá umas 9 horas da manhã ele vai pra praia, anda um pouco lá, faz culpa e tal, e volta a esse horário, né? Aliás, ele hoje foi mais cedo, porque ele volta geralmente lá pras 11. Aí ele, pronto, agora vai ligar o som numa altura, e vai começar a tomar uma cervejinha e tal, e aí ele fica comendo, né? Tira gosto, tira gosto, tira gosto, tira gosto. E meus cachorros ficam lá. Só que meus cachorros são acostumados a comer só ração, biscoito. E meu pai dá tudo que vocês imaginarem para ele. Ou seja, eu não consigo nem competir o gostar dos cachorros, né? Por mim e pelo meu pai. É um barato. Mas faz parte. Aí pronto, aí ó, ele não quer outra vida não. Ele é vida boa mesmo. Tá ali de boa, relaxando.
Aí pronto, aí depois que ele toma um, aí ele volta e ele vai, aí dorme à tarde, assiste Netflix, acorda, estuda inglês. Aí ele gosta muito de construir. Aí ele vive construindo um bocado de coisa aqui. Aí ele tá agora construindo ele tem um hotel aqui do lado, aí ele tá construindo um outro hotel. Doido, 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 perturbado. Ah, agora que eu tô vendo a carinha, Breno. Ah, agora fica melhor. Show, show, show. Oi, Fabiana, seja bom dia. Não sei se desculpa pelo atraso, não, tá de boa. O meu som continua desligado aqui, então eu não tô nem ouvindo o barulho chato do time. E aí, turma, o final de semana foi bom de vocês? Ah, o meu foi muito bom. O final de semana bom. Isso tirando toda a desgraça do mundo, né? Tudo que tá acontecendo. Mas o final de semana foi muito bom. Joguei vôlei, corri, nadei. Os amigos vieram. Aí cantei, né? Eu não canto nada, mas gostar eu gosto muito. Aí aqui do lado tem um hotel também. E aí eu fui para lá, passei a tarde toda lá, jogando sinuca, ping-pong. Aí lá tem karaokê, aí tava praticamente fechado, né? Tinha quase ninguém. A gente tomou conta de tudo. Vocês que estão na praia. Pois é, Fabiana, vai ser essa semana, a próxima, eu não pretendo voltar, não. Pretendo voltar, acho que lá para dia 19, né? Que é uma sexta, ou talvez um pouco depois. Por hora eu tô aqui, ontem mesmo. Eu dei aula BCDF, né, amanhã. É muito pesado para mim. Aí passei a tarde resolvendo as coisas no tribunal, mas também quando deu 4 horas da tarde, desliguei meu computador, fui correr na praia. Aí eu corri 6,5 km, nadei um pouquinho. Aí depois eu voltei, tomei banho, fui pra academia. Foi bom demais. Aí voltei pra cá, aí jantei e fiquei lá fora assistindo filme, né? Eu tenho um retroprojetor. Todo professor tem um retroprojetor, né? Aí eu tenho um retroprojetor, aí eu boto ali fora, fico na rede assistindo filme. Tô assistindo uma série que um amigo meu indicou, chamada Tribos da Europa. Não sei se vocês já assistiram. É legal, não é? Eu vou me acabar de bom, não, mas é legal. Aí, triatleta, só faltou a bike. Pois é, a bike eu ando muito em Fortaleza. Chama a gente depois, eu não, Deus me livre. Já pensou? Você estudia aqui tocando terror? Meu pai me deserda. Comédia. Eu trouxe 4 amigos, né, pra cá, nesse final de semana. Nossa senhora, até agora eu tô ouvindo ele falar que é um absurdo, que eu coloquei, ele tem 70 anos e que ele ficou muito exposto, que não sei o quê. Aí eu olho pra ele e digo, pai, tá muito engraçado. Ele vai falar com o pessoal da construção, a galera de máscara. Ele manda a galera tirar a máscara, tá muito engraçado. É muito conveniente, né? Aí ele não tá nem aí, lá em Fortaleza, quando ele tava morando lá, ia pra banca, ia pra não sei aonde, ia pra não sei aonde. Aí porque eu trouxe 4 amigos, aí o mundo só falta se acabar agora. Aí ele tava falando, quer dizer que eu não vou poder trazer nenhum amigo esse na semana? Doido, doido. Aqui em casa é muito conveniente. Aí minha mãe também veio aí falar comigo, meu filho, como é que você traz 4 amigos? Aí mãe, engraçado, o que é que tu vai fazer domingo que vem? Eu tenho um irmão que mora fora, né? Eu já falei para vocês. Aí ele vai para São Paulo domingo, ou é segunda, agora eu não sei. E aí ela vai sair daqui, da onde a gente está, vai para Fortaleza, vai pegar um voo para São Paulo para ver o meu irmão. Diga, é muito conveniente, mãe. 4 meninos que estão aqui, 4 pessoas que praticam atividade física, 4 pessoas que estão normais, assim, que estão sentindo gosto, que estão com febre, que estão com isso, com aquilo outro. Aí eles não podem vir, mas você pode pegar um avião. É aquela coisa, né, aquele meme, né, que diz, enfim, a hipocrisia. Mas eu tenho que ficar lá minha mesmo, porque a casa não é minha. Tava fazendo só. Tá aí que eu não sei o que é duatlon. Duatlon? O que é isso? Ou é duatlon? Deixa eu ver o que é isso. Eu tô aqui no Google. Duatlon. Duatlon é que é dois, ao invés de ser triatlon, é duatlon. Ah, tá. Ó, você me ensinando as coisas, eu adoro. Ixi, pois eu adoro. É isso. Então tá todo mundo bem, né? Graças a Deus. Cuidem, pessoal, principalmente da cabeça de vocês, tá? Porque realmente a nossa cabeça, a gente não consegue controlar muito a potência que a nossa racionalidade tem, que a nossa cabeça é. Às vezes você começa a ir num pensamento e não para mais. Esse pensamento, ele acaba te levando para cantos nem sempre tão legais.
Então, o pressuposto a gente tá bem é começar por aqui, tá? Então, procurem. Se às vezes assistir jornal demais tá te fazendo mal, dá uma parada, né? Não assiste mais isso. E é como eu disse para vocês uma vez, é até esquisito eu do direito falar isso, porque eu fui acostumado e condicionado a ver jornal, ver tudo, tá 100% atualizado. Acabou de sair uma coisa, eu já tô sabendo. Mas ultimamente é tanta Covid, que acaba que pouca coisa a gente já acrescenta, né? Hoje em dia é mais a repetição de tudo que a gente já vem vindo, né? As desgraças que a gente já vem vindo. E aí, às vezes, gera uma ansiedade, gera um pânico. E aí, para isso que a gente precisa evitar. Então, procurem, né? Relaxar um pouco, tentar ficar bem, ficar saudável, porque até isso aqui diz respeito à nossa imunidade, né? Então, a questão de fazer atividade física é bom, de andar, de correr, de nadar, de fazer uma atividade física que você possa fazer em casa com segurança. E também para você liberar um pouco mais de dopamina. E se estivesse sentindo assim, não tô tão bem, aí come um pouquinho de chocolate, não é muita coisa não, tá? Diz eu, né, que como barras e barras de chocolate, comia porque agora eu estou consciente. Mas é porque libera também os hormônios que deixam a gente bem. Então procurem sempre cuidar da cabeça de vocês e do corpo, né? Mente são, corpo são. Professor, você está dizendo que eu tenho que virar crossfiteiro igual o Sócrates? Não estou falando disso. Estou falando só para você se cuidar. Beleza? Beleza? E por falar em Sócrates, vamos começar a nossa aulinha falando de Sócrates. Chocolate, ou eu como uma barra, ou eu não como nada. João Freitas, eu até esse ano fui uma pessoa mais ou menos como você. Aí esse ano eu decidi que realmente eu preciso dar uma parada nessa história de exagerar no doce. E é impressionante, pessoal, como eu mantenho uma alimentação a mesma coisa, mas eu deixei de comer mais doce. Eu comia muito, né? Todo dia, praticamente. Rapaz, é impressionante como eu já emagreci. Eu olho assim, rapaz, você vê, né? Porque o doce pra mim era inofensivo, mas pelo visto não é tão inofensivo assim, não. Aí o Breno, eu nem compro. Se eu comprar, eu boto pra dentro. E vocês vão lá em casa, se vocês forem lá em casa, galera, mais doce, mais doce, mais doce. Tem um biscoito que eu adoro, sabe? Que é um que eu compro no Sam's, que é uma manteigada, um biscoito belga. Eu tenho uma foto com ele no Instagram, uma das vezes que eu comprei, né? Que eu sempre como de 20 caixas, e cada caixa vem 3. Aí tem uma foto eu com ele no Instagram, que eu deitado na grama, uns biscoitos assim, e eu de braço cruzado, assim. Adoro, adoro, adoro. Lá em casa não falta doce, impressionante. Aí aqui, sabe o que eu tenho feito muito? Eu tenho substituído pela aquela barrinha, né? Acho que é crisp, sei lá, uma barrinha de proteína vermelhinha. Eu procuro não comer tanto, mas quando eu tô asilado, eu como aquilo. E uma amiga minha, né, a Cintia, que eu sempre falo dela, ela me indicou comer laranja. Aí eu tenho tacado a laranja para dentro, depois do almoço ou depois do jantar, para ver se passa a vontade de comer doce. Aí a Laura já viu, né? A Fabiana também. Ô, comédia. Aí a Maria Clara também. De integral médica, é muito boa e ela vale a refeição. É da integral médica? Integral médica. Vamos ver se eu vejo ela. Mas a laranja passa mesmo, pois é. E eu notei que realmente, eu não sei se é maturidade, sei lá o que é, mas eu notei que realmente essa minha compulsão toda que eu tinha por doce, ela deu uma diminuída bastante. Graças a Deus. Por conta disso eu comecei a secar. Graças a Deus, porque eu tava ficando bem gordinho. Aí o Ricardo, tem um biscoito da marca Princesa, que não é de Deus, muito bom. Quero saber não, Ricardo, vou nem atrás de saber se tem um biscoito aí. Já basta as tentações que eu tenho. Isso é engraçado, viu? O povo engraçado. Ei, viu o João Augusto comentando? Vamos mudar de assunto, chega de comida, chega de comida. Show, show, show. Pois vamos lá, meus queridos aluninhos, falar um pouquinho de Sócrates, né? Mó fome, o Cauã já tá com fome. Eu não acabei de comer uma tapioca grande. Aí, por acaso, aqui em casa, não sei se vocês já compraram, tem aquela geleia de pimenta da Fazendinha. Uma delícia, muito boa. E aí, eu não sei porque ontem eu resolvi misturar aquela geleia de pimenta com tapioca, né? Que eu como tapioca e ovo. Meu café da manhã é tapioca, ovo e café. Aí eu inventei de misturar. Minha nossa senhora, pra quê, meu Deus do céu? Acabei, a bicha desde ontem. Tacando a tapioca dentro do bicho e comendo. Ô, comédia, faz parte. Vamos lá. Turma, só lembrando, tá? A prova de vocês dia 18, tá? Primeira chamada, e o trabalhinho eu vou disponibilizar, acho que nessa semana já disponibilizo
o trabalhinho da segunda chamada, né? Que é você fazer um mapa mental, conceitual, vai estar as orientações todas lá, e você gravar um vídeo explicando esse mapa mental conceitual sobre um dos assuntos lá que eu vou elencar. Hoje eu vou tirar a tarde, depois daqui, não dou mais aula, aí eu vou tirar amanhã, o resto da manhã, né, à tarde, para poder fazer as provas de vocês, e aí entre elas eu devo disponibilizar já a segunda chamada, tá bom? Aí eu mando aí para a nossa querida monitora Bianca, ela já passa no grupo, mas vai estar no AVA também, se você vai optar por fazer a segunda chamada. Se você vai optar por fazer a primeira chamada, é prova mesmo, vai ser no dia da aula, no dia 18, né, no horário da aula, tá? Não é o dia todo, é só no horário da aula. Aí nem dia 18 e nem dia 21, né, se não me engano, 21, nem dia 18 e nem dia 23 a gente tem aula aqui, tá bom? A gente, 18 é a primeira chamada e 23 é a segunda chamada. Então a gente não tem aula aqui. Depois do dia 16, que é a próxima terça, a gente só se vê aqui dia 25, onde eu vou corrigir a prova com vocês. Beleza, 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 beleza? E aí a prova vai até onde eu conseguir parar, né? Eu acho que na próxima aula eu começo, eu já acabo, hoje eu não consigo acabar Sócrates, mas a gente acaba na próxima aula Sócrates e já começa Platão. Eu acho que na terça-feira que vem, né, eu já acabo Platão e a prova fica sendo até Platão, a prova não vai conseguir entrar aí o Aristóteles. Aí depois que a gente voltar, a gente continua Aristóteles, aí entra no período sistemático, helenístico. Aí vocês vão perceber que quando a gente sair da filosofia da antiguidade, vai ficar mais rápido. Aí a gente não gasta tanto tempo nos outros períodos. O maior período mesmo é o da antiguidade, e é nele, turma, que a galera mais pensou sobre tudo, sabe? Não tem pra onde correr. As principais questões são essas das primeiras. São essas da primeira parte da filosofia, né, do primeiro período. Por favor, sempre lembrem, turma, que o objetivo da nossa disciplina, além de introduzi-los à filosofia, que muitos de vocês já tinham essa introdução, né, já que vocês veem o ensino médio, mas introduzir o que é a filosofia, como é que ela surgiu, por que ela surgiu lá na Grécia, quem foram os primeiros filósofos. Lembrem que o grande objetivo dessa disciplina, além de introduzi-los à filosofia, é vocês entenderem a história da filosofia, tá? Então, a história da filosofia, que são esses 4 períodos que a gente está estudando. Nesses 4 períodos, o professor de filosofia do direito, ele vai revisitar esses períodos, só que ele vai abordar mais um contexto do direito, né? Então, tem certas discussões, eu tenho todo cuidado para eu não entrar em discussões que vocês vão ver em filosofia do direito. Então, por exemplo, lá em filosofia do direito, vocês vão parar tanto em introdução à ciência do direito, vocês vão falar sobre moral e ética, sobre direito e moral, a relação. Tanto introdução à ciência do direito como filosofia do direito tem essa discussão. E aí a gente, eu não falo da discussão, por exemplo, de moral para Platão, para Aristóteles principalmente, nem da discussão de moral para Kant, exatamente porque isso é matéria para outras disciplinas, não a minha. O principal intuito daqui é você tentar entender a história da filosofia, o que é que aconteceu em cada um dos 4 períodos. Filosofia da antiguidade, do medievo, moderna e filosofia contemporânea. O único mesmo assunto que eu acho que a gente acaba repetindo é a parte dos contratualistas, tá? Que aí, nos contratualistas, a gente vai ver, vocês vão ver em ciência política, em ICD, aqui, e talvez vocês revejam ainda em filosofia do direito. Mas é porque a parte dos contratualistas, a gente fala de Rousseau, de Locke, de Hobbes, são muito importantes, tá? Aí eu também procuro dar uma outra conotação, um outro viés e sistematizar um pouco mais para vocês conseguirem assentar mais o conhecimento. Beleza, turma? Tudo bem até aí? Show, show, show. Então é isso, eu vou começar a compartilhar minha tela, tá bom, turma? Para a gente poder ir para aquele material que a gente já está usando. Esse material eu já ajustei, tá? Ele estava na unidade 1, lembra que eu falei para vocês? E aí eu já coloquei ele na unidade 2. Eu já fiz esse ajuste que eu tinha errado, né? Eu tinha postado esses slides que se chama Filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles. Tinha postado na unidade 1, mas ele é da unidade 2. Aí eu já retifiquei, já está na unidade 2 lá no AVA. E aí é esse materialzinho aqui, né? Que a gente vai estudar. E aí, turma, muito do que a gente vai conversar agora é revisão da aula passada, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar aí comigo. E na aula passada eu até falei para vocês que um dos objetivos de Sócrates, né, que é o que a gente está falando hoje,
ele foi evitar contradições, né? Ele quis aniquilar todo tipo de contradição. E daí porque ele foi o cara que é um divisor de águas da filosofia. Antes de Sócrates, turma, existiam os pré-socráticos, onde eles discutiam arqué, discutiam sobre a realidade, né, qual é a autêntica realidade, eles discutiam os cosmos, o cosmos como um todo. E antes de Sócrates também surgiram aquela categoria de sofistas, de filósofos, que são os primeiros, que são filósofos, mas na época não eram considerados filósofos, que eram os sofistas. Só depois do pré-socráticos, os sofistas, é que surgiu Sócrates, e Sócrates ele conviveu com os sofistas e tinha raiva dos sofistas, como a gente já conversou. Sócrates tinha raiva dos sofistas por vários motivos, né? O primeiro motivo era porque os sofistas eles surgiram pela necessidade da época, porque na época que Sócrates viveu foi o século foi o século de Péricles, e o século de Péricles foi um desenvolvimento muito grande da democracia, e a democracia ateniense é a democracia direta, onde os cidadãos iam para a ágora, iam para a praça pública e ficavam discutindo a política, não era como é no Brasil. Hoje no Brasil é a política, é a democracia indireta. Na democracia indireta a gente vota em vereadores, em deputados estaduais, em deputados federais, em senadores, a gente vota em alguém para nos representar. Nessa época de Sócrates, não. A democracia era direta. Então, qualquer cidadão ateniense podia chegar na ágora, na praça pública, e conversar e tentar discutir a política e persuadir os demais cidadãos a tomar determinado rumo, né? Então, poderia eu ir lá discutir e tentar convencê-los de que era bom fazer mais navios para mais navegações. Então, nessa época, por conta da democracia direta, porque os cidadãos podiam ir para a praça pública, exprimir suas ideias, suas vontades, e ganhavam, né, eles eram vitoriosos, se eles conseguissem persuadir os outros, surgiram sofistas, que são a categoria de filósofos que ensinavam a arte da retórica, a arte da persuasão. Sócrates não gostava deles por diversos motivos. O primeiro é porque eles cobravam para ensinar. E para Sócrates o conhecimento tem que ser tão respeitado que ele não pode ser vendido. Segundo, porque para Sócrates os sofistas eles ensinavam a mentir, já que os sofistas ensinavam você a argumentar a favor de algo e a contra-argumentar isso que você está argumentando a favor. Ou seja, ensinavam os dois lados. Então ensinavam tanto a argumentar a favor da guerra como contra a guerra, por exemplo. E aí Sócrates dizia que eles não tinham respeito nenhum pelo conhecimento, que eles vendiam o conhecimento, porque eles, além de venderem o conhecimento, eles não tinham respeito pela verdade, já que eles ensinavam a mentira, já que eles ensinavam um argumento e contrário a esse argumento. E também Sócrates não gostava deles porque eles competiam, né? Usavam o conhecimento para competição. E lembrem que filosofia vem de filo, que significa amor, amizade, sabedoria, amor, amizade, afinidade, e sofia, que significa sabedoria. De maneira que o filósofo, ele precisa ter esse amor pela sabedoria, ele precisa admirar a sabedoria, ele precisa ter respeito pela sabedoria e não vender essa sabedoria, e não desrespeitar a sabedoria ensinando mentira, e não usar a sabedoria para competir. Só que Sócrates e os sofistas, eles tinham algo em comum. Eles achavam os argumentos dos filósofos antigos, dos filósofos períodos pré-socráticos, muito contraditórios. Você pensar, né, a gente estudou que, por um lado, o Anaxímenes dizia que o arqué era o ar, o outro a água, o outro o fogo, o outro as sementes, o outro o átomo, e os Sócrates e os sofistas olhavam para isso tudo e diziam, menino, que coisa contraditória, essa ruma de gente falando. E também Sócrates e os sofistas achavam que o que foi discutido no período cosmológico não era tão útil para a humanidade, sabe? Não era tão útil, de maneira que tá bom discutir o arqué, legal, como é que surgiu o mundo, por que eu fico doente, por que eu morro, tudo isso é bacana, mas qual é a utilidade prática? Então Sócrates, exatamente porque, aí eu estou tentando contextualizar, fazer com que vocês entendam o contexto que Sócrates viveu, que foi esse de grande desenvolvimento da democracia ateniense, para vocês perceberem por que surgiram os sofistas e por que foi um período antropológico. Porque Sócrates disse, muito melhor do que a gente discutir, não só Sócrates, mas os sofistas,
Muito melhor do que a gente discutir o cosmos é a gente discutir as questões humanas. Daí que é período socrático ou antropológico, porque as questões humanas são as discutidas, como ética, como moral, como política, como sistema de governo ideal. Então, nesse período, saiu-se tanto de discutir as questões do cosmos, discutia, mas não tanto, e passou-se a discutir mais as questões humanas. E Sócrates, turma, e eu vou falar isso um pouco mais na frente, eu vou desenvolver um pouco mais esse raciocínio lá na frente, o Sócrates tinha como pressuposto do conhecimento o autoconhecimento. Então, o Sócrates dizia assim, que para você conseguir conhecer qualquer coisa, é necessário primeiro você se autoconhecer. Sócrates propunha muito isso, o autoconhecimento. E aí, daí porque também é chamado de período antropológico, porque se propunha o autoconhecimento, você se conhecer para conhecer as pessoas. É chamado de período antropológico porque se deixa de discutir tanta questão da natureza e passa a discutir mais as questões humanas. As questões relacionadas à ética, à política, à moral, o melhor sistema de governo e por aí vai. E aí, para a gente entender um pouco mais Sócrates, é bem legal que vocês pensem em Sócrates como um aniquilador de contradição. Sócrates não suportava contradição. Daí talvez porque ele não suportasse tanto os sofistas, já que os sofistas ensinavam a argumentar a favor de algo e a contra-argumentar esse mesmo algo. Então, o Sócrates dizia que não, é muito contraditório. Você está argumentando algo, é a verdade, e a outra verdade não é. É mentira, né? Não dá para ser duas verdades. Aí o Tiago, professor, foi Platão ou Sócrates que proposto que assim, o Platão, ele é dualista. Quando eu tento, vocês sempre vão ver que eu tento categorizar cada filósofo, né? Então você vê, para ficar mais fácil vocês entenderem mesmo. Vocês veem que Sócrates, eu digo que ele é o cara que quer evitar, aniquilar as contradições. Isso vai fazer muito sentido na cabeça de vocês lá na frente. Já o Platão, eu sempre vou repetir várias vezes que o Platão é um filósofo dualista. Para Platão, esse mundo da gente é um mundo sensível dos sentidos, mas não é um mundo real. O mundo real é um mundo inteligível das ideias. E aí ele pega muito esse mundo sensível, que depende do nosso conhecimento, através do que ele discutiu com Sócrates, tá, Thiago? Não sei se faz sentido na tua cabeça que eu estou conversando. Talvez quando a gente fala de Platão, faça mais, certo? Então, propôs que o mundo é um espelho. O Sócrates, ele não discutiu muito essa questão de dois mundos, não. Foi mais uma, que é a chamada de teoria das ideias, ou teoria da reminiscência, ou alegoria da caverna, que a gente vai estudar de Platão. Então, para te responder, provavelmente o que tu está me perguntando foi mais Platão. Enoque, só um momentinho, cara. Que ele levantou a mão. Alexia, o que exatamente Sócrates e os sofistas tinham em comum? Eles eram seres humanos. Propôs. Eram pessoas que o Sócrates não concordava muito com eles, propunham modos diferentes, né? E eram filósofos. Fala, não, pode falar. Ah, tá, aqui tu levantou a mão. Beleza, beleza, beleza? Então, turma, é isso. Show. E aí, para a gente entender um pouco mais Sócrates, né? Chegou o momento de nossos diálogos, estão preparados? Sim, Sócrates. Ótimo. Agora é quando eles nos fazem pergunta e nos mostram como somos imbecis. É a parte que eu mais gosto. Quando o discípulo diz que Sócrates faz pergunta, remete muito à forma como Sócrates ele propôs a filosofia, né? Que foi através da maiêutica socrática que a gente vai discutir nessa aula. Em outras palavras, pessoal, Sócrates ele foi um divisor de águas da filosofia, muito porque ele propôs, né, assim como os sofistas, e aí é outra coisa que tem em comum, né, deles, muito de que Sócrates, assim como os sofistas, eles propuseram a mudança de discutir tanto sobre o cosmos e discutir mais sobre as questões humanas. E aí, o Sócrates, além de ter proposto mudar o assunto, ele trouxe uma nova forma de filosofar que é através dessas perguntas. Então, ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas, que é a tal da maiêutica socrática. E quando ele diz que mostram como somos imbecis, na verdade é porque através da maiêutica socrática, Sócrates ele mostrava a fragilidade do argumento da pessoa, a contradição do argumento da pessoa. Então, quando ele está falando aqui, o discípulo, né, ótimo, agora é quando ele nos faz perguntas, ele está fazendo referência à maiêutica socrática, que a gente vai aprofundar nessa aula, que mostra como somos imbecis, aqui imbecil no sentido de ser contraditório. Como a gente julga saber algo, mas na verdade a gente não sabe esse algo.
E aí foi muito que Sócrates, depois de uma lenda aí, que é sobre o oráculo de Delfos, vou já conversar sobre isso, Sócrates resolveu perguntar às pessoas sobre o que essas pessoas julgavam saber. Então, se o cara era juiz, o cara era conhecido por fazer justiça, Sócrates ia lá conversar com a pessoa, como se não soubesse nada, sobre o que é a justiça. Se você era um grande político, ele ia lá conversar com você sobre o que é política. Se você era um grande jurista, ele ia conversar com você sobre o que era direito. E ele sempre se propôs como se não soubesse nada. E ficava perguntando a essas pessoas. Aí, através da resposta dessas pessoas, o Sócrates fazia perguntas, até que chegava um momento em que Sócrates mostrava para a pessoa como o argumento dessa pessoa era contraditório, como o argumento dessa pessoa ela era frágil. E aí é onde ele percebeu que o que a gente julga saber, na verdade, a gente não sabe. A gente tem uma opinião sobre aquilo, mas não é o conhecimento verdadeiro, né? Sócrates, através dessas perguntas, ele quis saber o que é a essência das coisas. E a essência é muito complicado de descobrir. Então, ele percebeu, né, que as pessoas ignoram o que ignoram. Ou seja, a gente é muito ignorante, a gente desconhece muita coisa. Ignorante não no sentido pejorativo, mas ignorante no sentido de desconhecer as coisas. Então, a gente ignora muita coisa, a gente desconhece muita coisa, mas a gente ignora que ignora essas coisas. Ou seja, a gente não sabe o tanto que a gente desconhece. A gente muitas vezes se porta como se fosse o sabedor de tudo, aquele cara que é inteligentíssimo e tal, e ele ignora que ele é ignorante, ou seja, ele ignora que ele desconhece muita coisa. Então, só para vocês entenderem um pouco mais de Sócrates, aí eu sempre tive a teoria de que Sócrates era chato. Então, cara, ontem foi muito legal, aí Sócrates sempre perguntando, né? O que seria algo legal? O que é o tal de ontem? Poxa, Sócrates, de novo, sem amigos? O que transforma as pessoas em amigos? Então, Sócrates, ele era um questionador. É ao mesmo tempo um chato. Deixa eu ver aqui. Aí o João Freitas, acho que eu mandaria Sócrates. Pronto, que era o que muita gente fez, certo? E eu até conversei com vocês na aula passada, muito da condenação dele foi só para dar um cala-boca nele, só para ele parar de filosofar, né? E Sócrates resolveu que não ia parar de filosofar coisa nenhuma e resolveu seguir, né, a pena que tinham colocado para ele. Mas a pena foi muito mais para assustar que para propriamente ser seguida. Tanto é que foi dada a opção dele ser exilado, foi colocado ele num estabelecimento que quase não tinha segurança, ele podia ter fugido, e ele resolveu não fugir. Então ninguém esperava que o cara fosse aceitar a pena de morte. O que a sociedade queria era calar a boca de Sócrates. Como a sociedade sempre dá um jeito de calar a boca de quem estimula, né, as pessoas a discutirem. Não é à toa que hoje filosofia, sociologia e antropologia não são disciplinas mais obrigatórias em canto nenhum, porque são disciplinas que ensinam as pessoas a pensarem, e desde a época de Sócrates já existia a questão da alienação política, né, que todos nós acabamos sendo pessoas alienadas politicamente, já que, além da gente muitas vezes nem lembrar em quem a gente votou, a gente não acompanha aí o que a nossa, pelo menos a maioria das pessoas, né, não sei se você acompanha ou não, mas pelo menos a maioria das pessoas não acompanha o que as pessoas que foram eleitas estão fazendo, né, não tem esse controle que deveria ter. E a Ingrid está rindo do João. Show, turma. Então, Sócrates, turma, ele viveu, esse a gente está no período socrático, né, que começa em meados do século V a.C. até o século IV. Sócrates acaba vivendo nesses 2 séculos. Ele teve mais ou menos 70 anos, né, quando ele morreu. Então ele viveu do ano 470 ou 469 até 399 a.C. E ele vive até hoje, né, já que a gente ainda está conversando sobre ele. Nasceu em Atenas, a gente já pensou que ele não era uma pessoa muito rica. O pai dele foi pedreiro, trabalhou no Paternon, em vários templos. Ele aprendeu o ofício do pai e ele também lutou na Guerra do Peloponeso. Ele guerreou. E a mãe dele era uma parteira, dava à luz às pessoas. Daí porque vem a maiêutica socrática, que significa dar à luz. Vou já conversar sobre isso melhor. E aí, quando os pais dele morreram, ele recebeu uma herança. Não era muita coisa, mas ele dizia, tenho 50 anos de idade, com o dinheiro que eu tenho, eu consigo viver o resto da minha vida sem precisar fazer mais fortuna. E foi onde ele resolveu, mais ou menos com 50 anos de idade, a se dedicar mais à filosofia, a perambular pelas praças de Atenas, questionando as pessoas de maneira muito humilde. Ele questionava como se não soubesse de nada, porque de fato ele acreditava que não sabia de nada, e ele ficava questionando as pessoas até
mostrar para as pessoas quão frágeis são os argumentos dela ou o conceito dela sobre determinado assunto. E aí essa pessoa ficava humilhada na frente de todo mundo, né, numa praça pública, e aí a galera não gostava muito dele, né, fora que ele não tinha um aspecto muito bonito, como a gente já falou, que ele era meio feio, né. E aí ele viveu em Atenas, né, na metade do século V a.C., com a morte do pai dele, ele herdou dinheiro suficiente para não trabalhar, envolver-se nas questões políticas e filosóficas. Ele era um cidadão de Atenas, nessa época era a democracia direta, como a gente já falou, e ele podia também discursar sobre política. Mas ele preferia muito mais analisar a política do que propriamente ser um político, né? Tanto é que, para ele, Sócrates ele tinha agonia, abominação da democracia ateniense. Não é à toa que quando a gente for falar de Platão, a gente vai ver um livro de Platão chamado A República, onde ele fala da sociedade ideal, que não é com a democracia. Assim como hoje, Sócrates já achava que a democracia era extremamente corrupta e que dava muito privilégio às pessoas. E aí Sócrates ele questionava muito esses privilégios que os políticos tinham na época e que continuam a ter. Ele questionava muito essa corrupção dos políticos e ele fazia com que os discípulos deles, que grande parte era jovem, a questionar também. E aí, como toda sociedade, né, a classe dominante ela dá ela dá um jeito de alienar a classe dominada através da política do pão e circo, através da alienação política. Então, olha o que vocês acabaram de vir, né? A maioria de vocês, acho que acabou de vir no ensino médio, vocês estudaram um monte de fórmula, um monte de coisa que vocês não vão mais estudar para nada na vida de vocês. Vocês não vão usar para absolutamente nada. Mas questões que seriam mais úteis para vocês o resto da vida, para vocês assim, né? Para a gente, que eu também vivi isso que vocês viveram. Como entender a política, entender os nossos direitos, entender o que faz um deputado, um senador, entender como é que é feita uma lei. Isso aí ninguém estuda, né? Isso aí você vai estudar se você escolher a faculdade de Direito, talvez se você escolher Ciência Política, só para vocês verem como o sistema da gente, educacional, político, ele é feito mesmo para alienar as pessoas, para fazer as pessoas não criticarem, não questionarem. Então vamos tirar a filosofia, que filosofia é você questionar. Já falou várias vezes que na filosofia a gente está muito mais preocupado com a pergunta do que com a resposta. E aí quando se começa a questionar por que, por exemplo, magistrados têm 2 férias por ano, por que os deputados podem levar a família para o exterior, tudo a custo do nosso dinheiro, né? Quando a gente começa a questionar esses privilégios, a sociedade dominante, né, que está lá com esses privilégios, se sente ameaçada e dá um jeito de calar a boca da pessoa. Como a gente já viu N exemplos de pessoas que começaram a questionar e foram caladas. E foi o que aconteceu com Sócrates. Sócrates, um dos crimes que ele foi condenado, foram 3 crimes, um deles foi corromper o espírito da juventude. E aí, se você leu Apologia, né, que eu disse para, se você quiser, você lê nesse final de semana, que é um livro de Platão, onde Sócrates ele se defende, na própria defesa de Sócrates ele diz, olha, se corromper a juventude significa ensinar os jovens a pensar e a questionar as coisas, eu realmente sou culpado. Mas eu estava só educando a juventude e não alienando, né? Então ele foi acusado de corromper o espírito da juventude porque ele fazia com que os jovens questionassem esse sistema político. E os políticos, quem tem, pessoal, esses privilégios, obviamente, não gosta de ter privilégios ameaçados, né? E aí ele foi condenado, ele teve o julgamento dele, que aí a defesa dele você pode ler, né, em Apologia. Tem um filme dele no YouTube, é um filme um pouco mais sacal, mas tem. Acho que o filme é até demorado, porque qualquer filme que passe 40 minutos, e não tem filme que 40 minutos, né? Mas qualquer coisa que passe 40 minutos eu já acho muito tempo. Ontem mesmo eu tava querendo assistir uma coisa de 20 minutos e tá bom demais. O negócio de assistir coisa de 1 hora e meia, 2 horas, Deus me livre. Eu assisto, mas eu fico pausando o tempo todo. E aí uma das coisas que ele foi acusado, turma, foi de corromper o espírito da juventude. Ele foi condenado à morte em 399 a.C. Outra questão que ele foi condenado, aí sobre a condenação dele a gente vai ver mais próxima aula, tá? Que aí eu vou explicar melhorzinho, que é quando ele morre, e aí a gente termina Sócrates.
Outra coisa que ele foi condenado foi por questionar a moralidade de Atenas, né? Todo esse privilégio que eu estou conversando com vocês. Como eu já disse, a condenação dele foi mais uma farsa, assim, queriam que ele parasse de filosofar, de refletir, e ele passou a vida dizendo que as pessoas precisam filosofar. Se ele aceitasse trocar a pena de morte dele pelo exílio, que é ele não ir mais para Atenas, a condição é que ele parasse de pensar sobre as coisas. E Sócrates, ele resolveu dizer que, na verdade, se ele aceitasse viver, mas viver sem refletir, sem filosofar, ele estaria entrando em contradição. Então, justamente sobre essa obsessão dele de tentar achar contradição nas coisas e aniquilar e não existir contradição, ele aceitou com muita dignidade, né, a morte dele. E aí ele, uma das coisas que ele deixou não escrita, ele não escreveu nada, a gente conhece Sócrates por conta de 4 fontes, a gente vai ver hoje, mas uma das frases que é atribuída a ele é a vida irrefletida, ou seja, a vida sem reflexão, a vida sem filosofar, não vale a pena ser vivida. Me dá essa cicuta aqui que eu vou botar para dentro e vou morrer. E ele morreu, mas ele vive até hoje, né? Talvez se ele tivesse aceitado o exílio, ninguém estava falando de Sócrates. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Show. Posso continuar, então? Massa. E aí, turma, o Sócrates, então ele viveu nesse período socrático ou antropológico, ele é o século de Péricles, ele viveu nesse século de Péricles, né, que é o maior florescimento da democracia. Vocês veem a divisão da história grega no ensino médio, e aí ele garantia a todos a participação no governo. Aliás, a democracia ateniense garantia a todos os cidadãos, tá, a participação no governo. E, turma, deixa eu aceitar logo aqui. Vamos lá. Ele garantia, turma, a todos os cidadãos a participação no governo, e o que todo mundo que participava do governo, né, que eram os cidadãos, tinha o direito de exprimir, de discutir, de defender em público suas opiniões sobre as decisões relativas à cidade, né, ao governo da cidade. Essa parte da democracia direta que a gente já conversou. Ou seja, naquela época desse período socrático, de grande desenvolvimento dessa democracia direta, era necessário que o cidadão soubesse falar e ser capaz de persuadir as pessoas. Daí houve a mudança no bom cidadão, que era o tal do arete. Arete é a virtude cívica, arete era a virtude do bom cidadão. O que é o arete? No período pré-socrático, as pessoas eram educadas por filósofos. Por poetas no período pré-socrático. E no período pré-socrático, as pessoas eram educadas por poetas, e os poetas faziam aquelas poesias, aqueles cantos, onde narravam façanhas incríveis dos guerreiros, né? Então o arete, ou seja, a virtude cívica, o bom cidadão no período pré-socrático, era o guerreiro bom e belo. Já com o desenvolvimento da democracia direta, com a necessidade das pessoas saberem persuadir, terem a arte da retórica, com a ausência de guerra, já que tinham diminuído as guerras, o arete mudou. Então houve uma mudança, porque houve um desenvolvimento maior da democracia, houve uma mudança também na educação. Porque agora não era mais necessário, a Grécia não queria mais aquele cidadão que era guerreiro e que era belo. Ele queria saber a pessoa que sabia falar em público e capaz de persuadir as pessoas. Então a nova educação teve como padrão ideal formar um bom orador. Ou seja, aquele que sabia falar em público e persuadir os outros na política. E foi nesse contexto que surgiram os sofistas, que são considerados os primeiros filósofos desse período socrático. Um grande sofista, turma, que a gente vê hoje, aliás, um grande sofista, um dos primeiros sofistas, talvez o mais conhecido hoje, é Protágoras. Aí eu acho legal quando eu vejo no Instagram, né? Às vezes a pessoa quer biscoitar, né? Todo mundo já... Todo mundo não, né? Mas boa parte do Instagram é biscoitagem, né? E aí a pessoa quer lá mostrar a bunda, o corpo, alguma coisa, aí ela bota uma foto, né? Aí você só vê a bunda da pessoa, o que quer que seja, aí bota o homem à medida de todas as coisas, Protágoras. Aí eu fico pensando se aquela pessoa realmente sabe quem foi Protágoras, né? Protágoras, turma, ele foi o primeiro sofista. O primeiro não, um dos primeiros sofistas, talvez seja o mais conhecido. E ele é muito conhecido por essa frase que ele disse, né? O homem à medida de todas as coisas.
E o que será que ele quis dizer com isso, né, turma? Olha, pense em mim, o homem é a medida de todas as coisas. Será que Protágoras já deixou claro? Turma, ele deixou claro que todo conhecimento acaba sendo muito relativo, que todo fato é muito relativo. Se uma coisa é boa ou ruim, depende muito mais de você, da pessoa, do que da situação em si. Professor, não entendi. Turma, ontem mesmo vocês viram que o ministro Edson Fachin anulou, né, 4 processos do Lula, alegando a incompetência lá da 13ª Vara de Curitiba, juiz federal Sérgio Moro, do ex-juiz. E aí foi anulado esses 4 processos, foi enviado para Brasília, e isso foi festejado por muita gente, mas também foi criticado, foi odiado por muita gente. Então, o que o Protágoras quis dizer para a gente é exatamente isso, que todas as coisas dependem do homem, como o homem vê aquilo. Então, às vezes, a gente tem mania de colocar a culpa no outro, a questão no outro, quando na realidade é mais, a questão é nossa. O Protágoras, ele tira o foco do outro ser humano e coloca o foco na gente. Então, se uma coisa é boa ou é ruim, depende de mim. Ou depende de você, no seu ponto de vista, né? Se você está frustrado ou não, se você está feliz ou não, tudo depende da gente. E é muito o que um terapeuta, por exemplo, faz. Se você faz terapia, você deve perceber, se você não percebeu, tente perceber nessa situação, que o teu terapeuta tenta muito fazer com que você pense na sua vida, nas questões que acontecem, por meio de você, do que pelo olhar do outro. Porque a gente está sempre muito acostumado a ver o olhar do outro, né? Tipo, quantos seguidores eu tenho no Instagram? Mas é para o outro ver e ver que eu sou querido porque eu tenho muitos seguidores. Ou então, quanto de fama eu tenho, ou então, quanto de dinheiro eu tenho. Às vezes a gente está numa sociedade, principalmente essa sociedade capitalista, que você compra, eu digo assim, né, as pessoas compram coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar quem a gente não gosta. Então a gente é muito condicionado a ver o mundo pelo olhar do outro, quando na verdade o mundo deve ser visto pelo nosso olhar. Porque você é a medida de tudo que acontece na sua vida e não o outro. Então o Protágoras, ele é muito conhecido por essa frase, né? Eu acho essa frase incrível. E ele foi um dos primeiros sofistas. Aí, Ricardo, o fenômeno do vixe, cara. É Mahayana, né? Mahayana, é Maiana. Toda vez que eu te pergunto, eu acho, eu nunca sei a resposta. Aí o Ricardo mostra a bunda e põe versículo bíblico. Era bom, Sócrates, para aniquilar essa contradição. É verdade, viu, Ricardo? É verdade, concordo, cara, concordo. Então, um homem é a medida de todas as coisas. Tão bonito, né? Pare se você tiver um tempinho. Eu sei que a gente não tem tempo mais para nada, né? Tá aí você cheio de coisa para estudar, cheio de aula para assistir. Depois você deve ter, não sei hoje na pandemia, né? Mas depois você tem inglês, aí tem vôlei, aí tem não sei o quê. Quando você vê, você não tem mais tempo, né? Então, desde criança, a gente é acostumado a estar muito ocupado. E a gente não tem esse tempo que a gente pode parar, refletir um pouco sobre a gente. Mas já que a gente está em pandemia, Mahayana, show, Mahayana, obrigado. Show, obrigado, valeu. Pronto. Já que a gente está em pandemia, né, talvez, não sei, mas talvez você tenha um tempinho a mais, procure refletir, anote aí essa frase para você pensar um pouco sobre ela. Se é o sentido que eu acabei de dar, que você acha que é, se não, se ela tem outro sentido, mas de fato essa frase ela nos ensina muita coisa, né? E foi de Protágoras, como eu falei, o primeiro sofista. Os sofistas, turma, assim como Sócrates, diziam que os ensinamentos dos filósofos, como cosmologistas, né, os físicos, os pré-socráticos, estavam repletos de erros e contradições e que não tinham tanta utilidade para a vida da polis. Alex, eu acho que ela chegou atrasada, por isso que ela me perguntou o que há de comum, né, entre os Sócrates e os sofistas, mas está aí uma outra coisa que é em comum que a gente já conversou. Aí eles argumentavam, por exemplo, que as práticas, por que para eles a verdade é relativa, né? Mas faz muito sentido. Sócrates ele dizia que a verdade, que a essência da coisa é uma verdade e que é uma verdade que vale em qualquer lugar do mundo. Aí nesse ponto, Sócrates divergia dos sofistas. Porque para Sócrates uma verdade tem que ser verdade em qualquer tempo e espaço. Então o que é amor, o que é alma, o que é conhecimento, se uma coisa é moral ou não, se uma coisa é ética ou não, para Sócrates tinha que valer no mundo todo. Já os sofistas encaravam com mais relatividade isso. Porque os sofistas argumentavam
que as práticas culturais existiam em favor de convenções ou de regras, e que a moralidade ou imoralidade de um ato não poderia ser julgada fora do contexto cultural em que ocorreu. Ou seja, para os sofistas, a verdade vai depender muito, a verdade é relativa. Tanto é que esse fenômeno do Lula, né, que para umas pessoas foi boa, outras pessoas foi ruim, é relativa, depende daquela pessoa. Então, os sofistas, eles encaravam que a verdade depende muito do contexto cultural, histórico, depende muito da pessoa que está imersa, né? Vamos supor aqui que um sobrinho meu fez 9 anos de idade e eu dei uma cabeça de uma anta para ele. O que vocês acham que a minha família ia falar? O que vocês acham que a sociedade ia falar? Já a pessoa postar no Instagram, dizer que eu dei uma cabeça de anta para o meu sobrinho. No mínimo, ia falar que isso é uma imoralidade. Como é que eu vou fazer um negócio desse com uma criança de 9 anos, dar uma cabeça de um anta no meu sobrinho? Mas eu já conversei com vocês sobre a história lá, que eu conhecia uma tribo indígena, que era aniversário, né, de um meninozinho de 9 anos, de um índiozinho, que foram lá, mataram a anta, cortaram a anta, estiparam a anta todinha, cortaram a cabeça da anta e deram para um menino de 9 anos que não conseguia nem pegar de tão pesado que a cabeça da anta era. Então, o que os sofistas pregavam, diferentemente de Sócrates, que Sócrates queria achar uma verdade para tudo, que valesse no mundo todo, os sofistas não, disseram, não. Você tem que entender aquela prática cultural de corrupção ou não, daquele ato em si, vai ser moral ou imoral, não a depender, não moral ou imoral em todo lugar do mundo. Em parte do mundo aquilo vai ser moral, em parte do mundo vai ser ali, vai ser imoral. Já teve épocas na política, pode perguntar ao seu pai, que as pessoas diziam assim, eu vou votar nele, ele rouba, mas faz. Naquela época, rouba, mas faz. É como se existisse um quê de moral ali, ele rouba, mas faz. Hoje em dia, você falar um negócio desse, cara, rouba, mas faz, é imoral demais. E era isso que os sofistas pregavam. Então, turma, eu sempre escuto muitos sofistas, né? Não é à toa que a gente já falou deles há um tempo atrás, já falou deles na aula passada, estou falando de novo sobre sofistas, para vocês perceberem como os sofistas foram mal compreendidos, né? Já que os sofistas são conhecidos principalmente por conta de Platão, que não gostava dos sofistas. Então, os sofistas argumentavam que as práticas culturais existiam em função das convenções ou de regras, nomos significa regras, e que a moralidade ou imoralidade de um ato não pode ser julgada fora do contexto cultural em que ocorreu. Corrupção é moral ou é imoral? Vamos entender o contexto. Porque dependendo do contexto, pode ser que corrupção seja até moral. Ele rouba, mas ele faz. Mas não, hoje em dia já não existe mais essa questão, né? Essa frase é besteira de se dizer. Vocês lembram disso? Vocês já ouviram isso? Rouba, mas faz? Eu ouvi demais. Pergunte aos pais de vocês. Vou votar no fulaninho, porque ele rouba, mas faz. Então, ou seja, era até o Cauã, rouba, mas faz. Rouba o teu carro e te dou uma carona. Boa, Cauã. Pois é, o Álvaro tá dizendo que é ridículo. Os sofistas tinham mais noção. Isso, Alexia. Boa, exatamente isso, Alexia. Para os sofistas, a verdade era mais relativa. Mas Sócrates, ele era meio cabeça dura nesse sentido. Porque para Sócrates a verdade era mais absoluta, era só uma verdade. Então Sócrates, ele dizia que a gente deveria tentar alcançar a essência da coisa. E a essência da coisa é uma verdade, que é aquela verdade, ou seja, é moral ou imoral, é justo ou injusta, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Então Sócrates queria achar uma verdade para tudo. E já para os sofistas, não. Para os sofistas tudo é mais relativo. Tranquilo? Muito bom, Alex, é desse jeito mesmo. Oi, Enoque. Professor, dessa vez eu fico com Sócrates, porque eu creio que o senhor citou aí diferentes concepções de moralidade ao longo da história, como hoje nós cremos que alguém que diz que rouba mais faz, essa pessoa está errada, mas antes a pessoa estava certa. Ou seja, o senhor citou diferentes concepções ao longo da história de moralidade. Mas eu creio que a moralidade em si é só uma. Existem diferentes concepções. Agora, se não fosse só uma, por que a gente criticaria essa concepção? Então, se não houvesse um parâmetro que julgasse todas as morais ao longo da história, com qual moral nós criticaríamos essa pessoa que diz que o político dela rouba mais faz? Ou com que moral nós criticaríamos os nazistas que fizeram o que fizeram de acordo com a moral e com a lei deles, tudo perante a legalidade? Ou o canibalismo e dentre várias coisas que eram feitas de acordo com a moral de cada sociedade?
Esse é o meu ponto de vista, professor. Show, Enoque. Fica tranquilo, cara. Fica à vontade. Eu quero que vocês reflitam. Em relação a essas questões que eu trago para a gente discutir, não tem certo, não tem errado, não. Até hoje não tem. Até hoje os próprios filósofos não descobriram qual é a verdade, avaliar a gente aqui descobrir, né? Nessas rápidas questões que a gente fala, que a gente não tem nem tempo mesmo de ficar pensando no assunto. Mas é isso mesmo. Para Sócrates, a moral é uma em qualquer espaço, em qualquer tempo. Aí, Alexa, só para tu pensar, cuidado quando tu concorda com Enoque, mas ao mesmo tempo diz que tem muito a ver com cultura. Cuidado sim, né? Só para te ajudar a pensar melhor. Porque o Enoque, ele está dizendo que a moral, ou o que é justo ou injusto, ou o que é bonito ou feio, é uma coisa para em qualquer tempo, espaço, lugar. Quando você coloca, tem muita questão da cultura, aí você já está mais com sofistas, dizendo que realmente o que é justo ou injusto vai variar de acordo com cultura. O que é belo ou feio vai variar de acordo com cultura. Sócrates, ele achava que não variava, que era um só no contexto todo, do tempo, do espaço. Então, independentemente da época, antes de Sócrates, depois de Sócrates, a moral é uma só. Já para os sofistas, não. Os sofistas diziam que é relativo. E aí a Alexia, pelo que eu estou entendendo, ela está mais a favor dos sofistas, né? Mas não tem certo nem errado, viu, turma, aqui? Tipo, algumas mulheres africanas que mutilam, porque é cultural, né? Eles tiram os clítoris. Ou aquelas tribos das girafas, né? Eu até conheci na Tailândia, lá em Chiang Mai. Aquelas tribos das mulheres que elas enlarguecem o pescoço. A pessoa propôs isso para vocês aqui, para um ocidental fazer um negócio desse. A mulher não vai querer de jeito nenhum. E é isso que os sofistas dizem. A verdade delas lá, porque lá é bonito. Quanto mais você tiver o pescoço mais alongado, mais bonito você é para a cultura deles. Para a nossa, não. E é isso que os sofistas estão dizendo, que a verdade vai depender do contexto. Mas aí Sócrates dizia que não. A verdade era só uma. Beleza, Maria Eduarda, valeu. A Juliana, sem dúvida, show. A Alexa, mesmo assim na sua, não vai deixar de ser a verdade. A Alexa tá filósofa hoje. Muito bem, Alexa. É verdade. Juliana, Juliana, desculpa. Não se torne relevante por não ser a minha ou a sua verdade. Isso. Mas, acima de tudo, né, respeitar as verdades dos outros. Respeitando os direitos humanos também, como a Duda disse. Perfeito. Tiago, por que a moral teria uma essência, né? E essa essência não muda. Isso, Tiago, na verdade, para Sócrates, tudo tem uma essência. Então, quando eu repeti aqui algumas vezes que Sócrates achava que as pessoas tinham mais opinião do que o conceito, é que as pessoas não sabiam a essência, não sabiam o conceito. Então, se Sócrates me perguntasse sobre o que é direito, eu provavelmente ia chegar num ponto onde ele ia me mostrar que esse meu conceito de direito, ele não representa mesmo o que é direito. E aí ele ia chegar, pois é, Sidney, você não sabe a essência do direito. E quem é que sabe? Só que você sabe? Não, sei não, por isso que eu estou te perguntando, Sidney. Aí ele dizia para mim, você tem uma opinião sobre o que é direito. Então, para Sócrates, as pessoas têm uma opinião sobre o que elas julgam saber, mas de fato elas não sabem. E aí ele tem que chegar, ele fazer várias perguntas para quando chegar na última resposta, que não tem outra pergunta e não é contraditório, o argumento é todo coerente, ali é a essência, ali é a verdade absoluta da coisa. Então, Tiago, a moral tem a essência e a essência não muda, o justo tem uma essência e a essência não muda, é perfeito. Então, todas as coisas para Sócrates, todas as coisas assim, né? A maioria das coisas para Sócrates tem essência e a essência não muda. Vai ser aquela verdade, independentemente do tempo que a gente está conversando, do fato que a gente está conversando. Beleza, tu levantou a mão, pode falar, cara. Dá para usar até com objetos concretos, né? Por exemplo, o que é uma árvore? Aí você fala que uma árvore tem um tronco. Só que toda árvore tem um tronco? Toda árvore tem folhas verdes como aquelas? Não, tem árvores que têm espinhos. Ou seja, folha verde não pode ser uma essência da árvore. Entendeu? Show, perfeito. E o que tu tá falando, isso que o que o Tiago trouxe, né, muito bem trouxe, sobre a essência das coisas, é um ramo da filosofia que a gente chama de metafísica, tá? Que vai além da física. É que quer entender o que é que constitui as coisas, né? Vai além do físico também. A metafísica, além de querer entender que a árvore, por exemplo, que é feito todas as árvores, ela quer entender coisas que vão além do físico, como Deus, como alma. Então, o que o Tiago trouxe são perguntas relacionadas à metafísica. Muito bem, Tiago, show. Ao João, professor, uma cultura desumana e ilegítima, a cultura racista, nazista, aí, João,
vai depender muito de qual corrente você segue, né? Se for para Sócrates, essa cultura nazista, por exemplo, ou ela é legítima ou ela é ilegítima. Para os sofistas, não. Não é à toa que, que o nazismo, eles tiveram apoio dos alemães. Os alemães apoiaram o nazismo, né? Assim, o poder de Hitler. Porque, pelo que Hitler falava, ele tinha muito apoio popular, entendeu? Ou seja, para a gente pode parecer ilegítimo, não pode ser ilegítimo, mas para eles pode parecer legítimo. Já para Sócrates, ou é legítimo ou é ilegítimo. Não tem esse negócio de depender do caso. Então, para eu te responder, João Freitas, tu tem que dizer se a gente está indo mais para Sócrates ou mais para os sofistas. Alex se empolgou, sempre muito bem-vindo, Alex. Aí, Leonardo, mas os sofistas não se importavam em defender o certo, né? Isso. Eles se importavam de ganhar ali, né? De ganhar a vitória como um advogado, né? Poxa, um advogado, quantas e quantas e quantas. Acho que foram vocês que me indicaram uma série, ou foram meus amigos, que é uma série que é uma mulher advogada, que ela tem 4 ou 5 estagiários, que eles são pagos para resolver os homicídios e para isentar o cliente delas de culpa. Ela é paga, o cliente dela é culpado e ela é paga para exatamente inocentar a galera. E consegue inocentar muitas vezes. Exatamente, Juliana. How to Get Away with Murder. Exatamente, eu não assisti. Foram antes que. Pronto, foram meus amigos aqui esse sábado, esse domingo, eles estavam me indicando essa série para assistir. Eu vou até assistir. Então, é exatamente isso, Leonardo. Eles, como um advogado hoje, ele é pago muitas vezes para defender o cliente dele, para achar a pena mais justa, ou até às vezes para isentar de pena, né? Olha, falando inglês. Essa série é perfeita. Show, show, show. Eu tenho no meu YouTube, acho que eu postei umas aulas em inglês, né? Que eu dei aula em inglês na Polônia, na França não, na Polônia, na Índia, na Rússia, na República Tcheca, enfim, um bocado de canto aí. Aí eu gravei um porrada de aula. Aí eu não sei se eu botei para aparecer no YouTube, né? Eu acho que eu botei só 1 ou 2, depois eu boto mais. Mas tem, foi bom, foi 2018. Epistemologia e ontologia são áreas da metafísica. A epistemologia e a ontologia são mais ligadas ao conhecimento, né? Ao conhecimento das coisas, como vocês veem em Introdução à Ciência do Direito, né? A gnoseologia, a epistemologia e a ontologia são mais ligadas ao conhecimento. Pode ser que a metafísica ela entre um pouco na seara delas? Podem, mas a metafísica acaba sendo outra distinção da filosofia. Como se defender de um assassino, isso, show. Viajada nem me fale, eu doido pra viajar também agora. Ninguém merece. Próxima semana meu irmão tá vindo, né? Eu doido pra viajar com ele pra algum lugar, pessoal. Ninguém merece, a gente viajava todo ano junto. E assim, eu não podia ter uma folguinha que eu já tava viajando. Mas paciência, vai dar bom. Ai. Triste, né? Vamos pra frente, vou continuar. Aí, turma, então, eles argumentavam, os sofistas, que as práticas culturais existiam em função das convenções ou das regras, e que a moralidade é a moralidade de um ato, não poderia ser julgado fora do contexto cultural em que ele ocorreu. Tem que entender o contexto, os sofistas diziam. Não é como para Sócrates, que independentemente do contexto, é aquilo. Os sofistas ensinavam técnicas de persuasão para os jovens, que aprendiam a defender a posição ou opinião A, e depois a posição ou opinião contrária, a não A. Então, tanto eles ensinavam a defender, por exemplo, para Atenas declarar guerra contra determinada polis, mas também para Atenas não declarar guerra contra determinada polis. Então, os sofistas, eles ensinavam essa técnica, essa arte da persuasão, essa técnica da retórica, para defender uma posição e uma posição contrária a essa posição. De modo que, numa assembleia, as pessoas soubessem, né, ter fortes argumentos a favor ou contra de opinião e ganhassem a discussão. É porque Sócrates não gostavam deles. Eles recebiam para ensinar, eles não tinham respeito pela verdade, como dizia Sócrates, que eles ensinavam tanto a favor como contra a opinião, e eles ainda utilizavam conhecimento para discussão, né, para ganhar uma discussão, uma competição. E isso é desrespeitar o conhecimento. Acho que alguém fala. Vai, Léo, fala aí, cara. Professor, eu já vi esses 3 filósofos clássicos, né, Platão, Aristóteles, Sócrates, eles diziam que
os sofistas não perseguiam a verdade como fim único. Aí eu pensei assim, juntando com isso que o senhor está dizendo, será que é correto dizer que essa maior diferença, essa maior rivalidade entre os sofistas e os filósofos, né, clássicos é fruto dessa diferença, que os sofistas viam a verdade como instrumento para interesses próprios e esses filósofos viam a verdade como um fim objetivo que deveria ser perseguido custe que custar. O senhor acha que essa definição faz sentido? Na minha opinião, Enoque, tá perfeito esse raciocínio. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Tiago, eu sempre tenho essa crítica que Aristóteles era meio que um sofista, mas nos escritos de Aristóteles ele criticava também os sofistas. Mas eu não acho que um cara que trabalhou para Alexandre o Grande não ganhava para ensinar, sabe? Eu não acho que ele não ensinava o Alexandre o Grande eu acho, né, que ele ensinava o Alexandre o Grande a ganhar a discussão, a ter retórica, entendeu? Mas se você for ver na literatura, Aristóteles era também contra os sofistas. Essa parte aqui eu digo que o Aristóteles é meio que um sofista, é mais uma opinião minha, tá? Não é uma opinião de muita gente. Eu só acho que ele fazia o que os sofistas faziam. Enfim. Mas vamos para frente. Pois não, cara, você tá de parabéns pelo seu raciocínio. Realmente, os sofistas utilizavam a verdade, mas pela conveniência deles, para ganhar discussão, para ganhar dinheiro e tal. E já o Sócrates, Platão e Aristóteles diziam que a verdade é o que deve ser perseguido. Eles devem ser, a gente deve perseguir, achar a verdade, encontrar essa verdade, que essa verdade é a essência, é o objetivo, é o fim único. Perfeito, não. Perfeito. Nossa, assim, tô batendo palma. Pronto, essa parte já foi. Aí Sócrates, né, turma, que eu já conversei um pouco com vocês, eu vou ler mais rápido. O filósofo Sócrates, considerado o patrono da filosofia, rebelou-se contra os sofistas, dizendo que não eram filósofos, pois não tinham amor pela sabedoria nem respeito pela verdade, já que os sofistas defendem qualquer tipo de ideia se isso fosse vantajoso. Então, defende ir para a guerra ou defende não ir para a guerra se isso fosse vantajoso, né, para os sofistas. Os sofistas, de acordo com Sócrates, corrompiam o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade. Lembrem que para os sofistas a verdade é relativa, o homem é a medida de todas as coisas. Então, se uma coisa é verdadeira ou é mentira, depende do homem que está analisando aquilo, depende da cultura, depende do contexto que está analisando aquilo. E Sócrates não. Então, enquanto para os sofistas a verdade é relativa, para Sócrates a verdade ela é absoluta, só tem uma verdade independentemente do contexto que ela está imersa, independente da cultura. Então, para Sócrates, ele não gostava dos sofistas, porque os sofistas defendem qualquer ideia, desde que seja vantajosa, e eles corrompem o espírito dos jovens, pois faziam o erro e a mentira valer tanto quanto a verdade. Já que não dá para, se os sofistas argumentam a favor de algo e contrário a algo, não dá para ter duas verdades. Para Sócrates, ou a favor ou contra é a verdade. Se um é a verdade, o outro é a mentira. Então, para ele, os sofistas fazem muitas vezes com que o erro e a mentira prevaleçam. Mas dá para entender, né, pessoal, essa diferença de concepção, já que para Sócrates só existe uma verdade. Para os sofistas, a verdade é relativa. Aí, o Sócrates propunha que antes de querer conhecer a natureza, que era o que os físicos faziam, e antes de querer persuadir os outros, que era o que os sofistas faziam, cada um, primeiro, antes de tudo, deveria conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, pessoal, é uma expressão que estava gravada no pórtico do templo de Apolo, patrono grego da sabedoria, e tornou-se a divisa de Sócrates. Esse período, né, é muito período chamado de período antropológico, que além das questões terem voltado para as questões humanas, como, por exemplo, a ética política, como moral, nesse período, o Sócrates propôs que o pressuposto de cada conhecimento é o autoconhecimento. E isso ficou muito conhecido por conta de uma lenda, tá? Você vai ver várias versões dessa lenda. Uma delas é que existia o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era uma sacerdotisa que falava com seres humanos e acreditava que quando essa sacerdotisa falava, quem estava falando era o deus Apolo, que era um patrono grego da sabedoria.
Então, o mundo todo viajava para conhecer o oráculo de Delfos, para perguntar para essa sacerdotisa determinada questão, e quando ela falava, era como se o deus Apolo estivesse falando através dela. E conta a lenda que quando você entrava no oráculo de Delfos, tinha no pórtico a seguinte frase: conhece a ti mesmo. Eu acho até que no Matrix, quando o Neo vai conhecer o oráculo, né? Aí eu acho que tem em cima na porta, conhece a ti mesmo, agora eu não estou lembrando. Fazendo remissão, né, referência ao oráculo de Delfos. E aí, conhece a ti mesmo. Significa que antes de você querer conhecer qualquer coisa, você precisa primeiro se autoconhecer, ter um autoconhecimento. E aí, isso ficou muito para Sócrates, exatamente porque ele pregou muito o autoconhecimento para a gente conhecer as questões, né? E aí conta a lenda que um dia um cara foi lá no oráculo de Delfos e perguntou quem era o homem mais sábio do mundo. Quando o oráculo de Delfos respondeu que o homem mais sábio do mundo era Sócrates. Outra parte da lenda diz que quem perguntou foi Sócrates, mas a que eu vejo mais nos livros é que alguém perguntou e Sócrates ficou sabendo. Foi aí que Sócrates ficou: eu não sou o cara mais inteligente do mundo. Não sou. Não estou entendendo. Foi aí que Sócrates resolveu perguntar para as pessoas que se julgavam mais inteligentes. Então hoje você olha assim, o Elon Musk, sei lá, quem mais, meu Deus? O Barack Obama, a Malala. Hoje a gente olha para pessoas e diz assim: poxa, esses caras são muito inteligentes, né? São surreais. Existia também naquela época pessoas admiradas pela inteligência delas. E ele resolveu perguntar a todas essas pessoas que eram tidas como muito inteligentes, como sabedoras de tudo, as coisas que elas julgavam saber. E aí ele percebeu que essas pessoas, na verdade, não sabem aquilo. Que essas pessoas, elas, na verdade, elas têm uma opinião sobre aquilo. Aí ele parou e pensou: já sei por que o oráculo de Delfos diz que eu sou o homem mais inteligente do mundo. Porque eu sou o único que reconheço a minha própria ignorância. Eu sou o único que ignoro, que reconheço, que sei que ignoram as coisas. Daí, só sei que nada sei. Para ele, para Sócrates, ele percebeu que as pessoas ignoram o tanto que ignoram. Que as pessoas desconhecem o tanto que não conhecem. Que muitas vezes elas se portam com muita... como se fossem, sei lá, sabedoras de tudo, mas na verdade elas não sabem de nada. Porque o conhecimento é um oceano todo e a gente só sabe uma gota dele. E aí foi onde Sócrates percebeu o porquê que ele foi eleito pelo oráculo de Delfos o cara mais sábio do mundo. Exatamente porque ele era o único que conhecia saber que não sabia de nada. Só sei que nada sei. Ele era o único que reconhecia a própria ignorância dele. Então, ele propôs essa questão do autoconhecimento, né? Então, por fazer do autoconhecimento o conhecimento que os homens têm de si mesmo, a condição de todos os outros conhecimentos verdadeiros, ou seja, eu só consigo conhecer algo verdadeiramente se eu primeiro, antes de tudo, me conhecer, é que se diz que o período socrático é antropológico, isto é, ele é voltado para o conhecimento do homem, particularmente de seu espírito e de sua capacidade de conhecer a verdade. E aí, turma, aqui a gente entra para falar da maiêutica socrática, mas eu não vou ter tempo de falar da maiêutica socrática hoje, infelizmente. Não vou ter tempo de falar sobre isso, porque a aula já está acabando. Turma, então, na próxima aula, eu vou conversar com vocês sobre a maiêutica socrática, sobre as fases da maiêutica socrática, porque nessa aula não vai dar mais tempo. Se eu começar, aí eu vou ter que parar no meio do raciocínio e vou ter que explicar na próxima aula. Pronto, era considerado o homem mais inteligente vivo no mundo, mas faleceu em 2018. Com certeza, ele... Aí o Sócrates acabava perguntando sobre, por exemplo, física, sobre astros, para ele, até ver se ele entrava em contradição ou não. E aí ele percebeu que a maioria das pessoas entra em contradição, a maioria das pessoas não sabem o que falam, né? O que julgam saber, e aí ele decidiu que realmente ele é o único que ignora a própria ignorância, ou é o único que sabe, né, que reconhece a própria ignorância, por isso que ele é o homem mais sábio do mundo. Deu para entender? Turma, tranquilo? Vocês estão bem? Como é que vocês estão aí? Querem que eu repita alguma coisa? Não? Sim? Mais ou menos? Obrigado pela aula. Maior prazer, Maria Eduarda. Eu fico muito feliz, turma. Essa turma acho que tem 64 alunos, 63 estavam presentes hoje, né? Que legal, fiquei muito feliz.
Obrigado aí pela companhia de sempre, pela participação. É sempre muito importante, muito legal as falas de vocês, as conclusões de vocês. Vocês estão de parabéns, tá, turma? Continuem fazendo isso, que vocês serão profissionais diferenciados. Você vai ver que todo dia a gente colhe e planta. E às vezes a gente demora um pouco mais a colher, mas todo dia a gente está plantando, plantando, plantando. E sendo diferente como vocês são, né, de participar, de vir para a aula, de discutir, você vai ver que isso só vai trazer frutos muito bacana para vocês. A Bianquinha vai fazer a frequência, tá bom, turma? Então eu vou ficando por aqui, vou parar de gravar e a gente se vê